Olá, gente, muito bem. Papo em casa. Sejam bem-vindos agora ou depois que vocês assistirem essa live. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Zeca Camargo. Rapaz, Afonso, que saudade, cara. Tinha que ser virtual nosso encontro, né? Porque esse ano não rolou mesmo. Eu até comecei agora, que as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, eu comecei a viajar. E eu estou falando contigo aqui do sertão do Rio Grande do Norte. Eu estou nesse lugar deslumbrante que se chama Pedra do Sapo. E estou, obviamente, gravando umas coisas aqui para a Band, que é onde eu trabalho agora, e aproveitando. É a primeira vez que eu estou viajando pelo Brasil aqui. O jornalista Zeca Camargo está sentado ao ar livre. Ao fundo, pessoas transitam entre mesas e postes de iluminação. Eu, sobretudo, fiquei de castigo aí, sem viajar. Agora, a trabalho, a gente começa a viajar, respeitando os protocolos todos de saúde, o pessoal está aqui trabalhando, todo mundo de máscara. Tirei a máscara, estou distante de todo mundo, da equipe toda, para poder conversar com você. Maravilha, maravilha. Muito feliz. Agora deve ter dado um trabalho danado fazer esse cenário aí virtual, né? Olha, tudo pro Sempre o Papo, qualquer coisa Sempre o Papo. A gente montou cenografia, essa coisa toda. Vocês merecem, você merece. Você tá com saudade, é mesmo. Eu fiz a piada antes de você fazer essa piada aqui. Adianta. Não é virtual, viu? Balanço aqui, ó. Muito bonito esse cenário digital, digital. Não vou nem comentar da estante, que obviamente aí é tudo também digital. Escondendo os livros aqui. Vamos lá. Querido, olha, primeiro assim, primeiro te desejar uma vida excelente aí nessa nova sua empreitada de vida, essa guinada que você deu na vida, né? Assim, vertiginosa, rápida, sem pensar, né? Então, eu acho que a gente podia começar falando disso. Como é que foi essa curva que você fez de Uberaba, assim, entrando diretamente a curva, passando para São Paulo? Sim. Cara, o Afonso, juro que eu acho que essa mudança radical, ela foi até, de certa maneira, facilitada pelo isolamento, porque no isolamento, eu estou me repetindo aqui, como todo mundo fala, uma coisa que eu adquiri nesse período é foco, né? A gente vivia essa rotina, a nossa rotina doida, a rotina maluca, você tem uma rotina doida, aliás, todo mundo fala isso, eu queria só ressaltar, é a pessoa que mais posta coisa em rede social, que eu conheço, é Afonso. Mas tudo bem, 30 milhões de coisas, ali a TV Globo pedia isso, pedia aquilo, eu viajava por minha conta e tudo. O isolamento deu um foco pra gente. Então, quando teve a guinada, quando eu deixei a TV Globo, e logo depois a Bandeirantes me convidou para trabalhar, o isolamento não te dá assim, será? Vamos fazer? Não, vamos organizar a vida, bora organizar, vamos fazer. Agora é isso, acabou, o contrato encerrou, o Globo não renovou, vamos embora, aqui tem uma proposta de fato maravilhosa, inovadora. Pela primeira vez eu fui contratado para fazer um trabalho de direção. É isso que eu queria falar. Mudou não é de emprego, não. Mudou de tudo. Tudo. Afonso, que coisa maravilhosa. Você tem 57 anos, abre uma porta diferente para você. Uma coisa que, não vou dizer que eu vou fazer uma média que eu sempre quis fazer, obviamente, e bem ou mal, no Fantástico, no próprio... Você era diretor, adjunto, ajudava. Mas agora a função é realmente de criar, de bolar coisas, de fazer coisas diferentes. E eu me senti, de fato, muito estimulado. Tanto que esse aqui, eu estou falando contigo, primeira coisa que eu vou aparecer na TV. Não tinha nenhuma pressão para fazer um programa, até porque com Covid, com tudo, a gente tinha várias limitações, continua tendo, a gente está gravando aqui em lugares bem abertos e tal. Mas esses primeiros 6 meses de Band, eu tive um trabalho extremamente criativo, extremamente satisfatório. Mais planejamento, né, Zeca? Mais planejamento, você está olhando 2021, na verdade, né? Eu cheguei lá em julho, televisão tem esse ritmo, você já está em agosto, o pessoal já estava pensando em 2021, então as coisas que a gente está desenhando e tudo para esse ano que já está chegando, não tem nem isso. Mas, fora o negócio da Band, cara, apareceram 1000 coisas, você certamente acompanha. Eu estou fazendo um programa na UOL, no UOL toda semana,
que mistura um pouco de casa, um pouco de culinária, aquela coisa que eu gosto, você sabe que eu cozinho bem. Eu comecei a fazer um podcast na Deezer, que é sensacional, conversando, aí voltando às minhas origens da MTV, falando com os astros da música pop. Hoje subiu um novo podcast com o Silva, que é maravilhoso. Foi tanta gente que eu falei que eu até confundo. Mas o de hoje que subiu é Silva. Mas falei com o Projota, falei com o Lud, falei com o João, falei com um monte de gente, Lecha, MC Rebeca, que gravou agora com Elza Soares, sabe que Elza Soares, por um motivo que a gente vai falar daqui a pouquinho, está sempre no meu radar. Então, voltei à MTV fazendo essa entrevista que eu adoro. Me botei a escrever. Olha meu atrevimento. Lá no começo, na fase braba, quando eu ainda estava até trabalhando na TV Globo, e foram os primeiros 3, 4 meses da quarentena, olha o atrevimento, fiz uma peça de teatro. Vê se pode. Que maravilha. Tudo em função do foco ali. Aí a peça, eu achei que ficou legal, mas era a minha primeira peça, dei para umas pessoas lerem, e aí a gente, não, vamos mexer melhor, vamos fazer ali. Aí você me conhece, na cabeça não para. Eu falei, e se eu, além da peça, eu fizesse de repente um livro de ficção, que é tudo que eu sempre sonhei fazer. E aí saiu o Quase Normal. Mas eu quero voltar para trás. Primeiro é o seguinte, fica registrado aqui, gravado nessa telinha, que eu fui uma pessoa que sempre te disse, ao contrário do que as pessoas imaginavam, que você escrevia muito bem. Verdade. Fica essa o homem que põe a cara e aparece, faz programas, está sempre em televisão. E quando colocam no texto, no livro, existe, infelizmente, um grau de desvalorização do trabalho. Um pouco. Infelizmente. Então, eu sempre disse que os seus livros são muitíssimo bem escritos, sabe? Não estou falando de ortografia nem nada, não. Tem estilo. Exato. Obrigado, Afonso. Mesmo do ponto de vista de que o gênero necessite de leveza, o gênero, mas você não fez só livros de viagem. Não, justamente. Outros, justamente. Eu queria que você fizesse agora puxar uma tangência aí, um apanhado dos livros que você escreveu para o pessoal que está nos assistindo. Esses primeiros livros, você falou muito bem, eles tinham a ver com as viagens. Eu acho que ele sempre falo que eles eram na sua origem, mais um diário de viagem ali. Essa paixão pelo texto, que você, como leitor, e obviamente uma pessoa que tem uma cabeça de livros incrível, reconhece e muito me honra, ela a origem é o jornalismo. O jornalismo, bom jornalismo, é claro, ele parte de uma escrita boa. Não importa se você está fazendo de TV, de rádio, de internet, se você é um blogueiro, o texto é fundamental. Não tem imagem se não tiver texto, não tem música se não tiver texto, e eu me formei, eu sempre gostei de escrever, é claro, eu brinco que eu sou um jornalista acidental, né, não sou um jornalista de formação, mas eu comecei trabalhando na Folha de São Paulo, e onde o rigor com o texto bom, preciso, de uma certa maneira cativante, né, você tem, ainda mais naquela, hoje tudo, mais rápido ainda, mas mesmo assim, você fazia um texto de jornal, você tinha que cativar a pessoa por, sei lá, 60 linhas, e era muito, era muito desafiador isso. Então, o ofício do texto vem daí. E quando eles começaram a virar livro, eles partiram desse modelo do jornalismo. Então, quando eu digo esses primeiros de viagem, eles foram registros dessas jornadas, era muito mais uma transcrição. Eu fazia com esse cuidado, com esse afinco, com essa paixão, mas eles eram, sim, quase uma transposição das reportagens que eu fazia no vídeo para o livro. E eu gostei, né? Aí conta uma viagem aqui, conta uma viagem ali, aí faz outra volta ao mundo, inventa outro livro, faz um guia de Brasil, faz essas coisas todas, eu acabei me encantando. Disso eu parti para uma derivação aí, eu juntei várias entrevistas que eu tinha feito de rock and roll, de música pop, que é a área que eu gosto bastante, e juntei no de A-ha U2. Saiu ali, a gente trabalhou muito a YouTube também no Sempre o Papo, foi um prazer, rodamos muito falando desse livro, aliás, rodei muito mesmo contigo, eu aqui no Rio Grande do Norte, você me trouxe uma Bienal aqui uma vez, do livro, e era assim, eu sempre fico super, super grato, porque o Sempre o Papo me levou o Brasil todo, enfim, e aí eu juntei essas entrevistas, e aí elas acabavam virando, sim, uma outra versão do meu trabalho da TV. Eu acho que o grande desafio... Eu fiz uma brincadeira que era um ensaio
mais encorpado, assim, quando eu fiz 50 anos. Aí, pela E-Galáxia, eu lancei um livro chamado 50, né? Eu fiquei, né, refletindo sobre o que significa ter 50 anos, como é que teu corpo muda. Basicamente, era um grande ensaio. Era eu olhando no espelho, literalmente, cabeça, rosto, corpo, vísceras, como é que esse corpo, como é que esse cara faz 50 anos praticamente sem perceber, né? Porque, de repente, 50, eu? E eu tentei descrever isso. Mas, novamente, era um ensaio, não tinha uma ambição maior. Eu acho que o grande desafio mesmo veio com a biografia da Elza Soares. Chama-se Elza, e que eu fui convidado para fazer, que eu quase caí para trás, e que... Aí vou até fazer uma pequena confissão. Aí eu achei, ok, biografia, eu encarei como uma grande reportagem. Chego lá, faço uma boa entrevista com a Elza, né, benção e tal. Aí é só transcrever e o livro está pronto. Mas nem a pau. Que diga um dos nossos maiores biógrafos, que é o Rui Castro, né? Não é nada disso, é um trabalho de pesquisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 entrevistas. É a comparação, é a nuance. Isso eu aprendi muito com o próprio Rui, que é mestre, mas com a própria Elza, porque Elza tem uma memória impecável, é impressionante, uma mulher de 90 anos, uma mulher que quando a gente fez o livro estava com 87 para 88 anos, uma memória impecável de detalhes. Mas ela tem uma memória fluida. Se você perguntar, mas isso foi antes ou depois daquele disco? Ela fala, rapaz, talvez antes, talvez depois, tal. Então era muito bonito trabalhar com essa memória, que era precisa em coisas assim, da cor do vestido que ela usava no festival de 67, do número de telefone que ela tinha quando ela mudou para Santa Teresa. Ela sabia tudo. Mas como toda boa memória, ela era assim. E aí é um trabalho que me surpreendeu como autor de costura, né? De saber, vamos fazer um sentido, vamos fazer uma narrativa. Com um detalhe, não é a narrativa, né? É a narrativa da Elza. Eu não posso, que é um ícone brasileiro. Uma pessoa que eu ia falar que é um ícone musical, mas Elza, não estou exagerando aqui se eu falar que a Elza é um ícone brasileiro. Cultura brasileira, né? Uma identidade brasileira, uma referência. Eu lembro quando a gente começou a lançar o livro foi lançado em 2018, em BH mesmo. Foi? Cara, era uma coisa doida. Eu falo que a Elza ela não fazia lançamento, ela fazia romaria, porque as pessoas iam para lá e aí chegava e sentar. Eu dava o meu autógrafo ali bonitinho, né? Um grande beijo, essa história dessa mulher maravilhosa. E a Elza, o autógrafo dela é um beijinho. Tinha sempre o Pachá, que é quem cuida do visual dela, retocava o batom, ela ia lá. Aí começava. O povo sentava na frente dela e falava, Elza, você é tão importante para mim, porque quando eu tinha 17 anos, aí vinha. Imagina isso em Minas, o tanto tempo que levava para contar essa história. E contava que ela ouviu aquela música e mudou, e aí a mãe dela, ela conseguiu conversar, aí você acha que acabou, a Elza virava e falava assim, minha filha, e sua mãe gostou? Aí lá vinha mais história, não sei o que tal. Mas era emocionante de ver como Elza era uma referência para essas pessoas, né? Uma referência musical, sem dúvida, mas uma referência de vida. Então tudo isso me deixou com uma responsabilidade muito grande, que eu acho que foi honrada ali, pelo menos, nessa narrativa. Também, agora, como é que você conseguiu costurar as contradições da Elza? Cara, Elza, ela era muito transparente, com fato, assim, você está dizendo? Elza, quando eu digo que a memória dela é fluida, você tem que aceitar isso. Ela fala uma coisa, aí ela fala, não, peraí, agora é isso aqui. Mas ela nunca... Ela hesitava às vezes ela sabia que aquela história muitas vezes não ia ser boa para ela. Cena típica, situação típica com Elza. Ela me contava uma história, às vezes triste, uma perda de um filho, um período pesado de drogas, uma coisa assim, e eu já me ligava, eu já era craque nisso. Ela falou, Zeca, é o seguinte, aquela história de ontem, eu quero que saia do livro. Não quero esse plano na minha vida, eu quero esquecer esse pedaço, não sei o que. Vai falar, ai meu Deus. A primeira vez eu fiquei apavorado, porque são partes importantes da vida dela. Mas aí fui descobrindo, eu falei, Elza, peraí, deixa eu escrever. Deixa eu botar no papel. Me dá 2 dias, vou dar uma coisa.
já te ligo e aí eu leio para você. E 100% das vezes, claro, quando você escrevia, quando você dava um contexto, quando você resolvia as contradições, eu lia sempre para ela e aí tinha uma aprovação. Aí a gente tinha uma paz com isso. E eu acho que essas contradições é até um respeito a uma mulher de 88 anos. Ela tem uma coisa muito bonita, e isso, quem é jornalista, quem é repórter como eu sempre percebe isso. Quando você entrevista um artista de um peso desse, de uma história dessa, as histórias se repetem muito, né? Ela vai te contar, para pegar um exemplo assim, a cena clássica dela no programa do Ari Barroso. Franzina com 14 anos, morrendo de medo, 14, 15 anos, morrendo de medo, Ari Barroso, aquele monstro sagrado. Essa história, do jeito que ela contou a primeira vez, eu já tinha lido em 277 entrevistas. Porque ela se acostuma a contar aquela história, né? Daquele jeitinho. O trabalho do biógrafo, me coloco agora nessa categoria, é quebrar, mas não para contrariar ela. Você tem certeza? Mas, Elza, me conta assim, você escutava ele? Aí você descobre que o Ari, na verdade, ficava atrás dela. Então o cantor não via. Então ela era um pavor. Então aquilo que ela conta rotineiramente, o que era bonito de ver, era quebrar essa história toda e dar esses detalhes. E essa aí é que é a costura que eu te falo, que é tão importante, que transforma uma página de Wikipédia em narrativa, né? É fácil, sabe? Com exceção de 2 ou 3 histórias, você não tem uma grande revelação no livro da Elza. O que você tem é um contexto. Tudo está ali encaixado, bonito, honroso de uma certa maneira, e mesmo que eu tenha ajudado com um pouco de pesquisa, né, a história dela, ela tem um contexto. Te conto outra passagem muito forte que muita gente conhece, quem é fã da Elza conhece direitinho. Você certamente já viu isso, que ela, começo dos anos 80, Rua da Amargura, separada do Garrincha, mudou para São Paulo com o filho ainda era vivo, o Garrinchinha. Elza não cantava mais, porque ela tinha saído da moda ali, mas muita perturbação ali também, e ela não tinha dinheiro, ela trabalhava numa creche para sustentar o filho dela, em São Paulo, sozinha, e um dia ela passa na rua, tem um cartaz, Caetano, vai cantar, sei lá, no Palace, sei lá onde é que era naquela época. Caetano vai cantar, Caetano, ela foi. Ela falou, Caetano é meu amigo. Ligou para o empresário, que ela lembrava daqueles tempos, descobriu o telefone dele, falou, olha, ele está no Hilton, no Hotel Hilton de São Paulo. Na época era o hotel onde ficavam as grandes estrelas. E ela conta, então, que essa Elza, que estava por baixo, chega naquele hotel. O Hotel Hilton era um chique no último, como a gente gosta de falar, né? Era assim. E era uma mulher humilde que estava embaixo, chegando ali para falar com o Caetano. E ela não contou os detalhes. Aí eu procurei como é que era a recepção, achei foto da época e imaginei um pouco como é que era aquela imponência toda para uma mulher que não estava no auge da sua carreira, entende? E na época, aí década de 80, talvez tenha sofrido até preconceito ali. Né? Mas, se ela não falasse que era Elza Soares e que pedisse para o Caetano... Ah, não, já lembrei. Tinha avisado ao empresário para deixar na portaria, né, avisado que ela ia entrar. Então era uma coisa de intimidação. Ou seja, essa história é bem mais rica do que eu estou contando aqui, mas... A conexão ao vivo apresenta problemas e a imagem de Zeca Camargos fica congelada na tela. Deu um pau aí, né? Parou? Caiu? Voltou? Não tem. É para te ilustrar da estatura. Esse foi... Afonso. Oi. Tá comigo ainda? Aí. Tô. Oi. Pronto, agora não tem mais. Voltou. Eu falava desse... Pronto. Vambora. Eu falava desse desafio maior. Mas já estamos falando do hotel. Parou quando você estava falando do hotel. Parou no hotel? Então, parou no hotel, aí deu um gap. Então, eu repito para você. Nesse hotel, esse contexto todo, contar uma história que já foi ouvida 1000 vezes, de um ponto de vista diferente, mas que não é infiel, não trai a personagem, ainda mais um personagem como Elza Soares, esse foi o grande desafio da biografia, e eu estou contando 1, 2 passagens, mas cada capítulo tinha que honrar e tinha que juntar essas pontas todas. E por isso que eu digo, aí, na época todo mundo fala, você gostou? Qual é a próxima biografia? Eu falei, outra biografia? Outra biografia?
Não sei, me pergunta daqui a 5 anos, porque dá um trabalho danado. O Rui Castro fala, cada biografia são 10 anos da vida de uma pessoa. Mas não, assina embaixo totalmente. Fernando também, mesma coisa. Todos eles, né? Grandes biógrafos. Se inspiraram muito. E tem até que fazer justiça, eu não seria capaz de começar a minha pesquisa se eu não tivesse lido Estrela Solitária, que é a grande biografia do Garrincha, do Rui Castro, é claro. Mas você conta a história do hotel, obviamente, que pulou aí. O que aconteceu no hotel? Ela foi procurar o Caetano. E ela você falou, imagina ela intimidada nessa época. Ela conseguiu falar com o Caetano. Conseguiu. Ela falou, Caetano, vou parar. Vim aqui falar que eu vou largar a carreira. E Caetano falou assim, você tá maluca. Você não vai fazer isso. Você é Elza Soares. Você me dá um tempinho. Eu vou, daqui a pouco eu te procuro. Vá no meu show. Ela foi no show, mas não aconteceu nada. Dali a um mês, mais ou menos, ela estava lá no Rio de Janeiro, atende o telefone, não lembro o nome do empresário agora, era o empresário de Gil. Falei, Elza, Gil quer muito que você vá no show no Canecão, anos 80 aí, né? O show no Canecão, Gil quer muito que você vá lá. Então pronto. Aí ela foi, lugar de honra ali, é claro, show de Gil no Canecão, sucesso. Acabou o show. Falei, vem cá, Caetano quer que você vá até no estúdio com ele. Foi pro estúdio, 2 horas da manhã, Caetano mostra para ela então a música Língua. Que é uma das mais belas de Caetano, e dentro do repertório de Elza, uma pequena revolução. E aí todo mundo lembra que Elza Soares era a Elza Soares, ela volta por cima, vira, né, por esse grande padrinho que é o Caetano, vira a Elza de novo, aí Titãs, aí a Cazuza, aí todo mundo quer gravar com ela, e ela volta a ser tal. Mas a carreira de Elza é uma coisa doida, é uma carreira que não era para ter dado certo, porque é assim, ó, vai, volta, tudo era para ter dado errado. A mulher é forte, né? Pra fazer o quê? Ela aguenta tudo. Ela é bem o símbolo da mulher negra de classe baixa brasileira, né? Passa por tudo, supera tudo, se levanta, vai, volta. Por isso esse exemplo tão forte, por isso que eu acho, e multigeracional, Afonso, dessas pessoas que vão na noite de autógrafo dela, que fazem a romaria e tudo, cara, metade não tem nem 20 anos. Eu acompanhei de perto a paixão dela pelo Vanderly, os amor, a relação dela com o Vander. Que coisa, né? Então, porque ela é extremamente conectada. Elza é uma esponja. E eu falo isso como um elogio. Ela é uma coisa. Você viu, ela gravou agora. Elza lançou esta semana passada, se não me engano, uma música com a MC Rebeca. Tu conhece a MC Rebeca? Eu diz, tuas filhas conhecem. Tá? Certamente, eu não. Suas filhas certamente conhecem, já dançaram a MC Rebeca. Eu conheço, que obviamente mexo com música pop, eu amo a MC Rebeca. Estourada, maravilhosa. Aí eu estou entrevistando a Rebeca justamente para um podcast na Deezer. Ela fala, a minha, agora eu estou com uma parceira, mas eu não queria contar, não sei o quê, mas você vai gostar. Ela fez uma onda. 15 dias depois eu estou lá, Elza Soares e MC Rebeca. A música é linda, tem exatamente o que você falou. A música chama-se A Coisa Tá Preta, e é uma celebração da mulher negra, e dessa cultura maravilhosa. Então, você fala, a Rebeca tem 20 e poucos anos, ela fala, eu sempre ouvi, na minha casa sempre tocava Elza Soares, então você vê uma mulher de 90 gravando com uma de 20, e tá tudo bem, porque Elza é este ícone maravilhoso. Vamos avançar. Oi? Agora eu acho que já está na hora de você falar dos conque, né? Eu fiz todo tipo de piada possível. Porque escritor mineiro. Aquela história da piadinha do paulista, quando chega num elevador em Belo Horizonte, entra aqui e fala. Na hora que ele chega, tinha 5 pessoas. Ele olha para trás, olha para o outro, e fala assim: puxa, eu sou o único que não sou contista mineiro. Finalmente. Somos, né? Tá no nosso DNA. Camargo, exatamente. Não Mas tem jeito. Eu gostaria que você falasse do gênero. Por que você foi pro conto e não por uma coisa, talvez depois de ter feito... Maior da ficção, de um romance? Eu te digo. Primeiro porque era uma experiência de fato, Afonso. Era assim como a peça que eu te falei, eu cheguei, antes do livro de contos, eu escrevi uma peça. E eu gosto...
eu dei para atores, dei para pessoas que eu respeito, gente de TV, lê. Todo mundo fala, é incrível esse argumento, mas ela precisa ser lapidada. E aí era minha primeira peça de teatro. Obviamente recebi esses conselhos, esse toque, com respeito e carinho, que falou gostar de mim. Falei, vou trabalhar, vamos lapidar. E quando eu comecei pelo conto, era também uma experimentação. Falei, deixa eu ver se esse trem dá, deixa eu ver se esse trem dá certo ali, né? E comecei. O conto é mais confortável e eu queria escrever sobre esse cotidiano doido que a gente está vivendo. Hoje em dia, nós estamos em dezembro de 2020. Quando você fala de maio de 2020, parece que é, né, em outra galáxia, 30 anos-luz aqui, mas tem só 6 meses e a gente está vivendo uma vida muito louca. Ainda é louca. Louca com as notícias, louca com o nosso cotidiano, louca com a condição que a gente vai ter ainda num futuro próximo, mas ela foi mais maluca ainda. E a gente teve que se adaptar muito rápido a uma rotina digital, a reuniões que eram de salas de chat, a aniversário de Zoom, a gente teve que se adaptar à máscara, a gente teve que passar datas queridas com gente que a gente ama longe. Tempos longos também, minha mãe eu já só vi uma vez. Pois é. Não, eu estava no Rio nessa época, minha mãe em São Paulo. Minha mãe é bastante hábil com rede social, mas não é o meio favorito dela de comunicação. É claro, ainda mais com o filho, né? Você sabe do que eu estou falando. Ela gosta de sentar na mesa para almoçar no domingo, essa coisa toda. Não estava dando, né? Passei Dia das Mães longe dela, o meu aniversário longe dela, o aniversário dela mesmo é agora 22 de dezembro, eu já vou estar em São Paulo, eu passo com ela. Mas essa rotina era muito doida, né? E ao mesmo tempo, era muito normal. Eu evito falar o novo normal, que virou um grande clichê, mas ela era normal. A gente estava lá, comia, bebia, encontrava, fechava o negócio, ensaiava, lia, via filme, mas de um jeito um pouco diferente. E eu comecei a anotar essas coisas. Eu comecei a ouvir histórias muito boas, né? Que eram cotidianas. Aí acho que é o treino de jornalista. Falei, essa história tá esquisita. E mesmo quando eram histórias comuns, eu falei, e se a gente colocasse um detalhe surreal nessa história? Então, eu parti de várias situações do cotidiano. E aí digo, os textos, você leu vários deles já, eles partem de situações muito reais, de observações, quando não vividas, contadas por alguém, ou até observação de internet. Entre os que você leu, não sei se tem um que chama Kids, que é uma mulher descrevendo a rotina dela com 4 crianças em casa, né? Uma de 7 anos, aí tem os gêmeos de 4, aí tem uma bebê de 2 anos, e a vida é um inferno, que tem banho, tem comida, não sei o que e tal. Isso aí, caro ouvinte, caro internauta, caro Afonso, senta em qualquer chat, suas amigas estão reclamando, porque tá difícil e que tal. Eu juntei tudo isso e fiz uma narrativa que eu não vou contar aqui agora. Até outro dia, sábado passado, a Mel Lisboa fez a gentileza de ler, ela estava fazendo um trabalho lindo, ela leu contos ali, ela está lendo. Você viu também? Ela era incrível, e ela, quem vai ver vai saber o finalzinho, mas na última linha, literalmente... Você entendeu que a mágica do conto está não só no seu desenvolvimento, que é basicamente oral, né? Tem essa coisa, o conto, se ele não for oral, você engana as pessoas, mas o final, se não for surpreendente, esquece. Exatamente. Você tem que dar a recompensa ali, né? Você está pedindo para a pessoa... vem comigo, vem, essa história, eu vou te contar uma coisa. Se eu contar uma coisa banal, ok, se tiver bem contadinha e tal, mas se você fizer assim, ó, pá, ela fala, uai, peraí, deixa eu ler de novo, né? Esse do Kids, não vamos dar spoiler aqui, mas eu tenho certeza, todo mundo voltou e falou, nossa, cheguei no final, eu fui ler de novo, porque como é que eu não percebi, né? Aquela coisa do final. E eles têm muito isso. Às vezes a estranheza está no princípio. Eu não sei se eu te mandei esse, mas o conto que abre o livro começa, eu posso contar, começa a pessoa olhando a janela do apartamento dela e fala assim, tem esse corpo lá embaixo, mas depois eu cuido dele. Aí a pessoa vai cuidar da vida dela. Alguém que inclusive, é bem autobiográfico, tem pavor de lavar roupa em máquina de lavar roupa. Já levei para terapia, não adianta, não vamos resolver isso agora. Eu tenho uma travação com lavar roupa. E eu estava sozinho no meu apartamento no Rio, eu usei
todas as roupas, até a gaveta, tirar a última camiseta. Só aí, 2 meses depois, que eu fui ter a coragem de ligar aquela máquina. E aí, toda hora eu passo na janela e falo, mas aquele corpo ali... E aí eu continuo brigando ali com a minha máquina de lavar, e aí no final aí você joga uma dúvida sobre aquele corpo lá embaixo. Então, essa estranheza, e aí foi realmente uma criação. Eu moro no Rio de Janeiro, no apartamento do Jardim Botânico, uma rua que já é pacata, mas no isolamento ela estava deserta, porque, né, ninguém estava saindo mesmo. E aí eu falei, poxa, se tivesse um corpo lá embaixo, quem é que ia prestar atenção nesse corpo? Eu comecei a imaginar situações absurdas dentro desse cotidiano. E falando, inclusive, acho que esse eu te mandei, um chamado Natureza, que é um dos meus favoritos, esse eu posso contar, que eu mesmo já li no meu IGTV. Mas eu queria que você contasse um mesmo, assim, como se eu fosse... eu vou da natureza. Contar. Um só, vai. A natureza. A natureza, basicamente, é isso. Eu, olhando da janela do meu apartamento, os macacos. A cidade ficou vazia, muito vazia, e os macacos, Jardim Botânico, nós estamos no meio da Mata Atlântica ali, então, obviamente, a bicharada está toda lá. É gambá, chega passarinho, era uma passarada, uma algazarra maravilhosa ali, e começaram a aparecer macacos, que eu sempre tinha visto, saguizinho, mas esses não eram sagui, não. Eram os macacos, Afonso, tamanho do meu tronco, assim. E eu comecei a perceber que de manhã, na quarentena é importante lembrar, ver a rotina, então eu sempre fazia ginástica naquele dia, tudo redondinho. E eu comecei, de repente, a janela aberta, muita árvore na frente da minha casa. Falei, o que é isso? Eram os macacos pulando do meu telhado, eu moro no 3º e último andar, para os galhos da árvore da frente, e indo em direção ao Parque Lage. Eu moro ali perto do Parque Lage, como você sabe bem. E aí, eles foram pegando intimidade. E tudo que está nesse conto, até o último parágrafo, é praticamente uma descrição. Porque, de fato, eles começaram a aparecer porque os vizinhos em volta, de prédios mais altos, deviam achar bonito, o macaco ia lá e eles jogavam casca de banana. Então, eles vão atrás de banana e ficava lá, e de lá eles iam para procurar comida para o dia todo ali. Muito bem. Aí, um belo dia eu saio do banho, tem um na minha sala. Os bichos começaram a entrar na minha casa. Mas, de fato. E aí, primeiro aquela estranheza, ele tão assustado quanto você, um olha para a cara do outro e fala... né? Cada um e sai retirado. É assustador. Eu sou amigo da natureza, mas um macaco, dentro da sua casa, com um pão na mão, primeiro pegou um pedaço de berro e o bicho assustou. Aí começaram a vir 2 e 3. Não estou brincando. E eles perderam totalmente o medo. Eles só entravam pela janela de trás. Comecei a fechar a janela de trás enquanto eu estava em casa, para não ter essa surpresa, porque a janela da frente, o galho era meio longe. Menino, não é que eles perderam o medo, saltavam, começaram a entrar pela janela da frente. Tem até hoje na minha casa a marca da mãozinha, assim, dos bichos, assim, ali. E aí eu comecei a ficar totalmente apavorado, montei guarda e passei naquela vista maravilhosa do Parque Lage, passei, olha que ironia, a ter, enquanto eu estava em casa, boa parte dessa vista, fiquei privado dessa vista, porque fechei a janela em vários momentos. E no final, vou contar esse aqui, tá lá para você, com todo o sabor, quem quiser, tá no meu IGTV. Você tá com o livro aí, que eu não recebi? Não tô, aqui não. Pois é, não tô pro Rio Grande do Norte. Mas é uma capa, é importante falar que essa é a coleção da Todavia, que é 2020, né? São textos, eu fiquei super contente que são ensaios, basicamente, né? Que são sobre a quarentena. E esse foi a primeira ficção desse selo, e eu fiquei super contente. Mas eu li esse livro, tá lá, a capa preta, como são todos da coleção, só com o título ali, bem enxuta, o Todavia, aquele logo bonito que eles têm, tá todo de máscara, assim, que é bacana. Mas enfim, e esse conto termina justamente com o dono da casa, depois que começa a entrar 3, 4, 5 já é um exagero, eu nunca vi 5 na minha casa, mas já vi 3, aí o quinto é exagero. E no final das contas eu falei, não sei o que aconteceu, só sei que agora eu tô aqui no chuveiro do meu banheiro, com a mão e o pé amarrado, e eu tô ouvindo barulho de cerveja abrindo, o som tá na maior altura, e eles tomaram conta do apartamento. Então esse conto eu gosto, porque justamente assim como ele tem um tom surreal, né? Até não duvido que eles possam
chegar e dominar o apartamento, mas dominar o dono, né? É uma literatura fantástica, tão próxima da realidade quanto a própria realidade. Por isso, o quase normal, né? Agora, por que não? Falta muito pouco para eles tentarem aqui começarem a tomar conta da minha geladeira, do controle remoto, botar um CD, pegar o Wi-Fi. A relação com a natureza sempre foi objeto de grandes contos e grandes romances. Né? Isso é verdade. Murilo Rubião, por exemplo, um dos contos mais lindos dele é o dos dragões, né? Sim, que também é fantástico, né? É do fantástico. Mas o dragão é um ser da natureza também. E honestamente, quando eu escrevi isso, eu até brinco ali. Eu falei, bom, eles estão voltando para o terreno que era deles. Nós somos os invasores, né? A gente que entrou naquela mata e falou, não, sai daqui que é nossa. Mas eles tomaram essa ciência. E como isso, várias situações. A outra que eu cito também chama Zoom, chama Bico, na verdade, porque é uma festa de aniversário de Zoom. Confessa, você foi em festa de aniversário de Zoom, não foi? Música, velório de Zoom. Tá vendo? Não, e é muito, você fala, isso não funciona. E acaba funcionando, porque é a opção que você tinha, né? Então, festa de aniversário, todo mundo tá com a bebida, aí alguém ainda tenta dançar, tem um DJ, fica aquela coisa doida. Mas aí, imagina que no meio desse aniversário, um daqueles quadradinhos assim, tá todo mundo, né? Festa de Zoom, Aí, um daqueles quadradinhos tem uma pessoa chorando. E aí alguém fala assim, peraí, gente, peraí. Quem é essa pessoa chorando? E aí quem fala... Aí ninguém conhece aquela pessoa que está chorando. Como é que essa pessoa entrou nessa festa? O que ela está fazendo lá? Por que ela está chorando? E aí a festa... Aí um monte de gente fala, não, isso aí não é nada. Aí tem gente que continua a festa, mas ele quer parar, ele fica intrigado. Esse eu não vou contar o finalzinho não, justamente. Mas essas são situações possíveis, como eu disse, que elas se permitem. Essa, sobretudo, não tem nem a questão animal ali, ela podia ter acontecido. Como a live, essa eu posso contar também, porque foi a outra que a Mel Lisboa leu comigo, ela até me convidou para ler, porque é uma live. Então, live contra essa que a gente está fazendo aqui. E ela começa de uma maneira muito sem graça, como todas as lives. Boa tarde, estamos aqui. A hora que entrou já é @te descobri hoje, não sei o quê, e a nossa live é sobre novas oportunidades de emprego, e eu estou aqui conversando com o Cássio inventou um aplicativo, e começa, metade do conto é chatíssimo, eu já falo assim de cara. Aí, quem é a tua grande parceira? A minha parceira é a Cláudia, que é a minha mulher, enfim, é uma grande mulher. Pô, você tem sorte, o outro diz, você tem sorte que a sua mulher é uma grande parceira. Ele fala assim, é? Você deve saber, né? Porque você também já teve ela como parceira. O outro fala assim, oi, desculpa. Não, você trepou com a minha mulher, você, né? Aquelas férias dele com a Aquara, você foi lá, seus amigos, você acabou, né? Vocês estavam lá para comer a mulher dos outros. Bicho, a live vira de cabeça para baixo. Não, você está enganado, estou enganado nada, era você, não sei o que tal. Novamente, é um toque surreal nessa situação careta que a gente se vê obrigado. E começa bem assim, você está lá, né, 7 horas da noite, você olha ali em cima no seu Instagram, bolinha, tô ao vivo. Aí vamos entrar, e você entra e você pode se deparar com um acerto de contas, uma lavação de roupa suja, numa live dessa. Todos eles ali, eles partem de possibilidades. Eu fiz um monte de live, até live careta, live também, Zé, que era tal. Falando disso, cada escritor tem a sua maneira própria de escrever. Tem um ritual, sim. O Milton Atum, por exemplo, até hoje escreve à mão. Até hoje é lápis, ele realmente não consegue escrever em caneta, ele tem toda uma teoria genial e não dá para nem contestar. Você foi a única pessoa que eu conheci na vida que já teve, como é que chama aquela coisa aqui no dedo que você teve? Tendinite. Teclado. Aí um dia eu ligo para você, eu falei, o que está acontecendo? Calma que eu estou mais devagar, que eu estou teclando só com a esquerda. E é verdade, total verdade. Isso, total com verdade. isso na cabeça, o que direito? Quer dizer que ele não está assim, está só assim? Mas já escrevi colunas assim, já escrevi coluna no iPhone.
O texto, porque eu estava em casa, os contos, na verdade, porque eu estava em casa, eu consegui escrever no laptop ali. Foi no laptop. No computador. Né? Mas eu tenho uma idiosincrasia. Eu escrevo muito cedo. Eu acordo muito cedo. Você deve lembrar disso aí. Quando a gente partia para a viagem, acordar cedo para mim não era problema. Não posso dizer o mesmo para o Afonso, né? Porque, obviamente, nem todo mundo tem o mesmo metabolismo. Pois é. Mas eu sou danado, cara. Eu acordo cedo. Eu daqui a pouco, sei lá que vai acabar isso aqui, 8 horas, vamos comer para dormir. Mas eu acordo cedo, acordo 5, 5:30 da manhã. E ao contrário, inclusive, das pessoas que eu admiro, eu gosto de ler biografia de autores também, muita gente encara a criação do texto uma tarefa noturna, de madrugada, tem gente que escreve depois da meia-noite. Cara, eu, se não escrever de manhã, e assim, com a cabeça fresca. Então são duas coisas. Primeiro, que essa coisa de rede social ainda não está te atormentando. 5 horas da manhã são os doidos igual eu que estão acordados, né? Então você não precisa ficar ali na resposta. E aí tem uma coisa de clareza, realmente, né? Pelo que a gente já falou aqui, o ofício de escrever nunca foi a parte mais difícil. É um treino de jornalista, eu sento para escrever uma coluna, pode estar aquele barulho na redação, aquela doideira. A gente escreve, que eu falo que quem foi treinado em redação escreve em qualquer lugar, não tem jeito. Não, mas naquela redação barulhenta, vamos escrever. Não, aí, sempre, redação de jornal, que tá todo mundo gritando. O pessoal hoje não conhece aquela redação, não. Não, hoje as redações são quase todas virtuais, né, tudo não presencial, digital, mas a gente conheceu a bagunça, a gritaria. Então, eu escrevo em qualquer lugar, mas o foco para essa fluidez, essa fluência, melhor dizendo, ou as duas coisas, ela requer esse silêncio, essa paz da manhã. E aí, o que me dava trabalho, às vezes ficar 2, 3 dias, eu falei, não, vem cá. Ok, eu já tive uma ideia, como é que ela é diferente? Como é que eu vou virar essa história? Como é que eu tenho, por exemplo, tem um conto que eu gosto muito, esse eu não vou contar nada, porque esse é um que eu pego todo mundo, as pessoas me mandam mensagem assim, eu não acredito que eu fui até a última linha, que é o que chama Boa Impressão, que é uma pessoa se maquiando para uma entrevista de trabalho e caprichando nos olhos ali. E eu falei, bom, eu queria falar sobre máscara, como é que você só reconhece a pessoa pelos olhos, né, e também, né, isso é um aspecto da quarentena, desse isolamento. Então, o que dá trabalho para mim, o que deu trabalho nessa criação, foi o argumento, o plot. Engenho, como é que eu, o engenho, boa palavra. Quando eu sentava para escrever, eu praticamente escrevia no mesmo dia. Não tinha muito. São contos curtos, como você viu. Eles têm. Curtos não. 7 mil torres. Curtos são assim. Contos do seu tamanho certo, 3 laudas. Do tamanho certo. Laudas, boa. Mas eles eram escritos, talvez, quando eu sentava para escrever, era de lavada. Eu ficava muito tempo na elaboração e na observação. Esse eu te mandei com certeza, é um que chama-se Campainha, e começa, já toca a campainha, a pessoa é uma mulher surda, uma amiga minha, isso é de verídico, vizinha minha, Carolina, agradeço, no final nos agradecimentos ali, agradeço ela. Ela teve um problema de audição, ela perdeu parte da audição. E toca o interfone e alguém fala assim, São Paulo, hein? São Paulo, mora ali em Pinheiros. Oi, bom dia. Eu vim tirar o leite. Aí você fala, se eu estivesse na fazenda, se eu estivesse em algum lugar, eu vim tirar o leite. E ela, surda, ela fala, eu não ouvi direito. Vou chamar a minha filha. Aí a filha vai lá, ouve, e realmente a pessoa foi tirar o leite. E aí, até elas perceberem que, obviamente, a pessoa estava lá, num endereço errado, que ela foi tirar o leite, que era uma mãe que tinha muito leite, tinha um recém-nascido em casa, estava doando, tem toda uma elucubração. Que doideira, como é que é isso, não sei o que e tal. E essa era a história. Mas, novamente, eu falei, cara, mas não está surreal o suficiente. E aí tem o final, que eu não vou contar de novo, toca a campanha de novo e acontece uma coisa ainda mais surreal, que aí a gente encerra. E eu acho isso bonito também, porque eu conto, muitas vezes, Afonso, os contos que eu admiro, ele tem um fechamento, mas ele tem uma coisa até meio lacaniana, vamos dizer assim, que você interrompe e fala, e agora? Né? Como é que essa história continua? Né? Você não tem um fechamento ali bonito. A arte do conto é bonita, te fazer imaginar possíveis desfechos. Né? Como é que como é que eu desenvolveria essa história? O que aconteceu? Mas tocou a campanha de novo? E aí? Né? Isso eu acho que é do gênero. Você, obviamente,
um leitor e um escritor também, o conto tem essa, além de tudo, de conter uma história, de te levar até o final, de te surpreender no final, ele também, muitas vezes, ele não encerra na última linha. Ele fala, tá vendo? Agora, imagina só o que vai acontecer. Esse especialmente, eu acho que tem isso, porque você fala, resolveu. Então, na verdade, era um engano, a mulher foi tirar o leite, porque, a gestora, e era a casa vizinha, então era tudo bem. Aí toca acampamento de novo. Aí o trabalho é seu, é do leitor. E é isso que me fascina. É esse retorno que... Hoje em dia é uma maravilha, né? Eu vejo os teus autores aí sempre se divertindo com a rede social, porque é um retorno, a gente tem um contato com o leitor maravilhoso hoje em dia. É uma possibilidade de leitor, de contato, que só a tecnologia mesmo. E eu vejo muitas pessoas falando, cara, quando estou com o campeão de novo, eles falam, pô, mas como é que você pensou nisso? E o que aconteceu com ela? Eu falei, aí essa tarefa é sua, leitor. Eu entreguei esse argumento. Agora a tarefa é totalmente sua. Né? E é uma linguagem bem adequada ao seu estilo, sabe, Zé? Relativamente curta, né, contada com o estilo, com a bela escritura que você conseguiu fazer aí, que eu gostei muito. Isso é bom. Essa surpresa boa de que as pessoas falam assim, realmente tem teu estilo, não necessariamente a tua biografia, muitas histórias ali tem, no finalzinho, o último conto, contei de contar, eu escrevi 20, aí duas pessoas me ajudaram. Quantos contos no livro? São 20 contos, contos. Okay. Mas com eles prontos, a pessoa que leu primeiro eles, que foi a Fernanda Scalzo, que é uma jornalista brilhante, e a Jaqueline Cantori, pessoas que eu agradeço especialmente ali também, ambas, elas nem sabiam mal que a outra estava lendo, mas falaram assim, vem cá, aquele lá não é um conto, é mais uma crônica. E aí foi uma lição importante para mim. Eu, de certa maneira, com a coluna da Folha, e em várias coisas que eu escrevo, eu acho que a gente tem uma coisa de cronista também. E esse especificamente, que tem até um argumento que eu gosto muito, eles dão um trabalho danado, que eu tinha visto uma coisa numa série, meio de ficção científica, eu vou trazer isso para a pandemia e tal, e eu gostei do argumento. Te conto qual é, mas esse conto não está, porque eu teria que reescrevê-lo. E aí eu tive uma outra ideia, que é o último conto que fecha o livro, que eu vou até falar aqui. Esse argumento era o seguinte, imagina um projecionista de cinema que doido em casa, os cinemas fechados por causa da pandemia, mas ele é tão apaixonado por cinema, ele é tão doido com a arte, que ele sai de casa, quebra o cadeado do shopping center, sozinho, entra no cinema, liga aquilo e bota um filme só para ele assistir. Eu fiquei muito, de tanta vontade que ele tá doido, ele é doido com o cinema, ele tem a profissão da vida dele, e eu acho até hoje uma história bonita. E aí as pessoas que leram falam assim, não, isso aí é o seguinte, porque aí eu começo a contar de um monte de filme. E aí quando eu trago para o cotidiano, o meu cotidiano, ele vira mais uma crônica do que um conto, né? E mais até, ele entrega essa trama logo no começo, ele tem um fim que é um fim de um monte de colagem de cenas de filme. Então era menor, no sentido comparado com os outros. Aí, Cine Paradiso da pandemia. Não deixa de ser. Justamente, eu sou apaixonado por cinema, você também é apaixonado por cinema. Claro. E eu falei, cara, eu faria qualquer coisa. Eu seria capaz de quebrar um shopping center e ir sozinho assistir um filme. Eu falei, e se for para isso? Então, tem uma história bonita aí, né, para quem gosta de cinema. Mas ele acabou caindo fora. E aí, eu escrevi esse já em São Paulo, a maioria deles foram escritos no Rio, nesse período mais bravo aí. Mas esse último, que na verdade é o 21º, mas entrou como o 20º do filme, é um que não se passa nem no Rio nem em São Paulo, não é uma situação urbana, pelo contrário, é uma história que se passa no interior da Bahia, de um menino do sertão, que ganha dinheiro juntando castanha de caju, para torrar e vender o saquinho, o quilo custa R$ 2,50, mas ele quer, porque o sonho dele primeiro é a camiseta, depois é a bicicleta, e ele vai juntar e tal. E é um conto que você fala, mas e o Covid? Cadê o Covid? E, novamente, esse é um conto que você vai percebendo que o Covid está lá, mas não é dito, e aí, no final, você vê, e aí até para levar essa realidade, que, obviamente, a gente sabe, é tristíssimo admitir isso, né, Afonso? Mas não é uma realidade urbana, é o Brasil todo que está sofrendo com isso. E aí eu falei, bom, então me dou o direito de contar essa história. E, novamente, eu acho que esse é o conto mais diferente, baseado na história também de um amigo meu que me contou a infância dele. Hoje ele é um médico brilhante, mas ele teve uma infância muito simples, e eu fui resgatar isso para contar essa história, e na ironia de justamente ele ter se tornado um médico,
eu joguei o Covid nessa história, aí sim é a parte da fantasia. Mas como você falou do estilo, eu fico extremamente feliz, porque foi um exercício, era de fato uma brincadeira. Quando eu procurei a Todavia, tem até uma história engraçada, eu falei com o Flávio, da Todavia, Flávio Moura, falei, olha, eu acho que a última coisa que você está precisando, lembrei até da piada do elevador que você contou, eu falei, ô Flávio, eu acho que a última coisa que você está precisando é de um contista oferecendo histórias da pandemia, mas vou fazer o quê? Eu escrevi 20, vê se você gosta delas aí. Aí eu mandei 3 para ele falou, tem mais, aí mandei 5, ele falou, não, quero ler tudo, e aí, para minha alegria, e acho que da Todavia também, porque eles ficaram felizes ali, saiu quase normal. Meu divertido amigo, ano que vem você vai estar concorrendo ao Jabuti. Filho! Em contos! Olha que beleza! Olha, com a sua torcida, eu vou longe. Mas para mim já tá bom, viu? Dessa experiência de ter feito isso e ter esse retorno das pessoas, seu sobretudo, que é uma opinião que eu respeito pra caramba, quem sabe não tem um caminho para uma ficção maior aí. Exatamente, eu acho que você já podia começar a maquinar uma história aí, como diz, né? Uma maquinação, como diz a Miguel Wisnik, é uma maquinação. É uma maquinação. Mas aí tem uma questão, né? Porque eu precisaria de uma outra pandemia, e a última coisa que eu quero é uma outra pandemia para ter essa concentração, assim. Eu estaria... O que você está conseguindo passar sem viagem, Zeca? Eu fico pensando, se você é um ser absolutamente livre, você viajou esse país, sofrendo, 50 Afonso. Anos, lá em Istambul, aquela maravilha de festa. Istambul, 55 em Bangkok. Ainda bem que faltam 3 para 60, né? 2,5. Mas, não, tá difícil. Eu voltei. A última viagem internacional, eu cheguei no Brasil, da França, inclusive, de Paris, dia 13 de janeiro de 2020. Desde então, a pessoa que estava acostumada a viajar, pelo menos eu gostava dessa conta, pelo menos eu queria juntar 2 países, 2 ou 3 a cada ano, 2 novos países, assim. Você conseguiu? Como é que estava a história da fantástica volta ao mundo? Você conseguiu todos? Como é que estava? Não. Eu já avancei. Estamos na marca dos 114 países pelo mundo. 114. Mas faltam 80 e tantos, 82, 83. Ué, assim, mas como você vai morrer aos anos? Dá tempo, vai. Não, a gente vai. Perseverar, como diz aqui em Minas. Persevera. Não, assim que tiver a liberação, né, na verdade a gente está na mão de uma crise muito maior, não é a minha vontade, a vontade sempre tem, as pessoas, quem viaja, você sabe disso, é um viajador também de primeira, esse bichinho já mordeu a gente lá atrás, a gente gosta, é uma situação maior, mais forte que a gente, que impõe mais do que a gente pode driblar hoje em dia, e vamos esperar, a gente estava fazia planos para junho, aí joguei os planos para setembro. Tinha planos de viajar no fim do ano. Obviamente não vai rolar. Estamos jogando para março, né? Vamos ver, meu filho, se chega lá, se essa vacina chega de que jeito, se a gente vai ter o nosso passaporte aceito pelo mundo. E agora, então, Zeca, para encerrar, dá um panorama do que você está fazendo atualmente aí. Dá para dar alguma brecha, alguma dica para a gente? Tem o maior prazer. A gente está, então, nesse lugar aqui de novo, para quem chegou depois, é a Pedra do Sapo, aqui no interior. Estamos no sertão aqui do Rio Grande do Norte. Esse é um grande projeto, chama Verão na Band. A gente vai mostrar música, mostrar cultura, mostrar aquelas coisas que a gente gosta, gastronomia, a gente daqui, que é as pessoas aqui, melhor dizendo, para não ter um trocadilho ali, que são maravilhosas, fazendo um pouco do que eu gosto, viajando pelo Brasil, que já é um grande consolo aqui, as pessoas... Agora a gente está até com o cuidado, está até redobrado, porque tem uma segunda onda aí, que na verdade é a continuação da primeira, não é segunda onda, coisa nenhuma, então já tomando cuidado, mas já começa a ter uma mobilidade pelo Brasil aqui agora, e eu estou fazendo isso. E pensando em ideias, cara, tá tudo muito difícil, porque você pensa em vamos fazer um programa de música, beleza. Mas não vai ter auditório? Não, na pandemia não. Então, como é que você bota, né? Qual a logística? Você quer botar um artista, sei lá, misturar um artista super consagrado com um artista novo? Mas quem que vai ouvir? Então faz uma coisa acústica, mas aí já inventou. Então tá difícil
bolar, ideia a gente tem sempre, mas bolar coisas que sejam adequadas para esse tempo aqui. E mesmo, digamos que a pandemia terminasse hoje, a gente até se organizar e fazer alguma coisa, a gente está pensando no segundo semestre de 2021. Então a televisão tem um passo mais lento, né? Não é um podcast, não é uma live, não é um programa de YouTube, sem desmerecer nada, mas essas outras mídias têm um ritmo diferente, né? A televisão tem um outro compromisso, tem uma audiência aberta e tudo isso, então a gente está tentando, mexe aqui, faz isso aqui, talvez seja a primeira coisa que realmente tem uma marca minha bacana, que eu estou feliz de fazer, em congruência ali com tudo que a Band está pensando, e todas as outras coisas também. Eu não parei de fazer os podcasts, não parei de desejar escrever, eu sigo com a coluna da Folha, sigo escrevendo para outras revistas, viagem quando der, né? Aquelas coisas, sigo cozinhando, fazendo meu programa no UOL, que agora é sexta-feira às 11 horas, porque aí já dá comida para o fim de semana, enfim. Você me conhece. Se alguém vai falar, para, você vai falar, tá bom, vou parar. E aí a gente continua fazendo, entende? Porque a gente tem essa cabeça aqui. E de escrita, para ser bem honesto contigo, até já tive uma ideia, mas é igual assim, você olha... Conta não, ideia de romance não pode contar não, porque ela vai embora. Não vou contar não, vou contar do que passa pela sua cabeça. É como se, literalmente, eu estou do lado dessa pedra aqui, que é maravilhosa, você fala um romance, aí parece que a pedra... Zeca olha para cima. Fala, meu Deus do céu, não vou conseguir subir, então, até para pensar, eu falo, ai, meu Deus do céu, deixa acabar, deixa eu curtir esses contos aí que estão bons demais, né? E eu espero que todo mundo curta também. Ô Zeca, muitíssimo obrigado, querido. Eu queria, desde já, convidá-lo para esse novo desafio que nós, da cultura, vamos enfrentar, né, Zeca? Quando a vacina chegar, todos forem vacinados, será nossa a tarefa de conseguir novamente reunir as pessoas. Certamente. O pânico, o medo, a dificuldade, os problemas e até certas patologias que estão sendo desenvolvidas terão que, aos poucos, ser quebradas. E eu acho que a minha tarefa, a sua tarefa, principalmente, com essa clareza que você consegue ver o mundo, né? Você tem essa forma tão legal, tão livre, tão aberta, tão clara de ver as coisas do mundo e que consegue transmitir no seu trabalho, sempre conseguiu. Nossa tarefa daqui a pouco é fazer com que as pessoas confiem novamente uma nas outras e se aglomerem. Porque sem aglomeração, não dá. A gente não vive. Não tem teatro, não tem festa, não tem música, não tem arte. Sem arte a gente não vive, né, Afonso? Você sabe muito bem. Tarefa é essa, então, que abraçarei com todo prazer, orgulho, sobretudo porque estarei em boa companhia. E principalmente presencial, que é o nosso próximo encontro, seja como sempre foi, em Brasília, em Uberaba, Uberlândia, Araxá, onde a gente foi já na vida. O problema aqui do nosso presencial é que é ruim de tirar esses dois do palco, hein? Fala sério. Oxe. Querido, beijo maravilhoso, obrigado a essa família linda. Obrigado. E vamos para a próxima. E vamos, esta live é para divulgar o novo livro o primeiro livro de contos do Zeca Camargo, chamado Quase Normal, Contos, da editora Todavia. Comprem, esse aí. Leiam. Obrigado, querido. Um beijo daqui do Rio Grande do Norte. Igual. Beijo. Sim.